E aí, galera, beleza? Pessoal, estamos de volta, né? Para falar mais de noções de modelagem de dados. Hoje, apresentando o modelo lógico, né? Como eu falei para vocês, quando você está tentando compreender ou até mesmo desenvolvendo, aqui a gente está falando mais numa visão geral, mas mesmo um administrador de banco de dados, um analista de sistemas, o que seja, quando ele está desenvolvendo um novo sistema, ele vai compreender, né, como aquele sistema funciona, entender o negócio, ele começa a identificar, como a gente falou já, conceitos, né, entidades que se relacionam para montar um banco de dados. Né? E aí a gente falou da modelagem conceitual, que define que entidades que se relacionam, né, e começam a ter ali uma ideia de como o sistema vai armazenar aqueles dados. Né? Uma vez compreendida, assim, é claro que você, quando está desenvolvendo um banco de dados, não é algo engessado que você desenvolve um modelo conceitual, vai para um modelo lógico e não volta mais modelo. Não, isso não existe na prática. Mudanças podem ocorrer, você vai percebendo ajustes que muitas vezes precisam ser realizados, né, feitos em fases anteriores. Né? Mas em geral, não, você inicia com um modelo conceitual, identificando conceitos de um negócio, fazendo aqueles relacionamentos. É claro que aqui eu estou dando uma visão bem abstrata do negócio, uma visão resumidíssima, né, do que é banco de dados, mas essa é a ideia dessas aulas aqui. Então você vai lá ter vai ter o seu modelo de dados, né? Você já tem uma ideia das entidades, dos relacionamentos, como eles se relacionam, como as entidades se relacionam. E aí você começa a tentar detalhar mais aquelas entidades, né? Começa a definir os atributos daquela entidade, o que de fato vai ser um atributo, o que não vai ser. É claro que tem situações que você, por exemplo, define um atributo numa entidade e acredita que aquele é um atributo, mas com o passar da modelagem, até mesmo na modelagem lógica, quando você começa. Eu gosto de entender a modelagem lógica já como um início de simulação, né, de como é que isso aqui seria realizado, como é que os dados seriam salvos aqui. Então, na modelagem lógica, você já pode começar a imaginar aquelas entidades em formato de tabelas, tá? Como se fosse uma tabela, um registro de uma tabela mesmo, onde eu tenho colunas e linhas. E as colunas são esses camaradas que ora a gente chama de atributos, ora a gente chama de campos, né? E aqui não vem ao caso definir formalmente quando isso é um atributo, quando isso é um campo da tabela, enfim, não faz parte aqui do escopo dessas aulas. Mas seja como você definir, a ideia é a mesma, né? Os atributos de uma entidade ou os campos de uma tabela. Né? Então você vai começar a pensar, eu vou pensar livros como uma tabela, onde cada linha da tabela identifica um livro. Né? E livros é a própria tabela. Então o que é que eu tenho do livro? Em cada livro que eu armazeno, o que é que eu preciso? Aí eu começo a dizer, eu preciso do código. Aí eu vou resumir aqui, né? Do nome do livro, do autor, do ISBN, o que seja. Né? E ao mesmo tempo eu tenho os clientes, eu tenho o meu cliente que tem também código do cliente, eu resumi aqui tudo com código para identificar, que a gente vai identificar cada instância, né, das entidades como dessas tabelas, cada linha dessa tabela por um código, o nome, o CPF e o telefone, e aí, se você voltar lá no modelo conceitual, você vai ver que eu não quis desenhar aqui para não ficar muito grande, você já vai ver que existe uma relação de que livros e compras, né, e clientes, ou seja, todas as compras que são realizadas, elas têm livros e tem um cliente que está realizando a compra, né? É, neste, neste caso aqui eu resumi, né, para ficar mais fácil de entender, que cada compra seria de um cliente com um livro, tá? Seria de um cliente com um livro. Se o cliente está levando, vamos dizer assim, dois livros diferentes, ele está fazendo duas compras. Aí você diz, não, Tiago, mas as duas compras
digamos assim, foram realizadas no mesmo momento, você está pensando já na vida real, né? E tá, entenda isso como uma venda, aí já é outra entidade, eu não vou entrar na ideia aqui. Mas aqui é só uma representação formal, né, de uma modelagem lógica. Você começa a dizer o que são livros, o que é que vai ter lá em livros, os atributos que vão ter em livro, como é que livro vai se relacionar com cliente, com compras, como é que clientes vai se relacionar com compras, né? Que atributo, na verdade, de livros e de clientes vão ser o que a gente vai definir agora, chave primária, chave estrangeira, né? Então, por exemplo, eu estou lá definindo a entidade de livros, né? Já estou imaginando como um formato de uma tabela, e aí eu penso assim comigo, quem é que vai definir um livro? Eu vou criar um código para essa tabela em um campo chamado código, e esse código tem que ser único, ele não pode ser nulo, ou seja, ele não pode ser vazio, ele não pode se repetir, né? Esse camarada aí é o que vai identificar cada livro, tá? Cada livro. E aqui novamente eu digo, cuidado com o exemplo, cada livro aqui não é cada livro físico de fato, né? Mas é cada livro que existe. O livro, como eu falei, né? A Bíblia, pronto. A Bíblia comentada por Rodrigo Silva, tá lá. Então é um produto, é um livro. As 500 Bíblias que tem para vender lá, não são 500 livros diferentes. O livro é um. A Bíblia comentada por Rodrigo Silva, porque todos têm o mesmo ISBN, todo é o mesmo autor, o mesmo nome, né? Só vai existir apenas uma vez. Clientes, mesma coisa. Um cliente lá. E o cliente faz compras de livros. Pronto, beleza. Mas aí, no modelo lógico, o que é que a gente já começa a imaginar? Qual vai ser essa coluna que vai identificar esse cara unicamente? O código de um livro, que eu vou criar um código que pode ser um código sequencial, por exemplo. O primeiro livro cadastrado na tabela é o código 00001, o segundo é o 00002 e o terceiro 00, e assim por diante. Sim, é possível, tá? Ou código 1, código 2, 3, 4, 5 e assim vai, né? Isso é possível e é comum também. Mesma coisa para o cliente. Cada cliente que é cadastrado no meu banco de dados é o 1, é o 2, é o 3, é o cliente 5, é o cliente 200, é o cliente 1000 e assim vai. E cada compra que é realizada também, a compra 1, a compra 2, ou seja, cada um aí está sendo identificado por esse código, né? Que é um código que é criado cada vez que uma nova instância é colocada na minha tabela, ele é incrementado, né? Ele é o código anterior mais um, o código anterior mais um e assim vai. Então, o que são essas chaves, né? Quem é essa chave primária que eu tenho falado tanto? Essa chave primária é uma coluna ou um conjunto de colunas, pode ser várias colunas, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui das chaves primárias, de como fazer, de tudo mais, não é a ideia. A ideia é você só entender o que é a chave primária numa modelagem de dados. É aquela coluna que vai distinguir, que vai identificar toda uma linha da tabela de todas as demais. Então, é uma coluna que tem um número e aquele número ali é específico daquela linha, não vai se repetir. Ponto final. Essa chave primária vai ser utilizada quando a gente está falando aqui de banco de dados mesmo, vai ser utilizado de diversas formas, tanto para consultas quanto para relacionamentos, tá? Mas na noção de modelagem de dados, que essa é a ideia aqui dessas aulas, noções de modelagem de dados, você precisa entender isso, que a chave primária tem essa principal característica. A chave estrangeira também é uma coluna, um conjunto de colunas, só que com valores das chaves primárias de outras tabelas. E aqui eu botei ou também chaves candidatas, que eu vou explicar daqui a pouco que é a chave candidata, né? Essa chave estrangeira, ela permite o relacionamento. Veja bem, a chave estrangeira para você entender, é uma projeção, vamos falar assim, né? Uma projeção, entre aspas, aí, esse conceito eu estou criando agora, da chave primária em outra tabela. Então, por exemplo, eu tenho a chave primária cliente. A chave primária cliente tem cliente 1, tem um valor 1 para o cliente 1, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. A chave estrangeira é quem identifica esse cliente, por exemplo, em uma compra. Na hora que esse cliente 1 faz uma compra, existe uma coluna, e está aqui, ó, a coluna cliente, lá em compras, que vai ser exatamente o valor da chave primária da tabela cliente.
ou seja, da chave primária, do valor da chave primária desse cliente. Se esse cliente é o cliente 1 e ele realizou uma compra, na hora que ele faz essa compra, é registrado uma compra no banco de dados, em que na coluna cliente não vai estar lá o nome dele, a não ser que o nome dele seja a chave primária na tabela dele. Mas isso não é muito comum e nem é o caso aqui, porque a chave primária na tabela de clientes é o código. Então, a chave estrangeira vai ser essa referência aqui a cliente. A chave estrangeira por quê? Porque para compras, aquela coluna ali, clientes, é uma referência a uma chave primária de outra tabela, que nesse caso é a tabela cliente. Então, no caso aqui, a chave estrangeira em compras é o valor da chave primária lá em cliente, daquele cliente que está realizando a compra. Então, se é o cliente 1 que está fazendo a compra, o valor que vai entrar aí na coluna cliente em compras é o valor 1. Não vai entrar o nome do cliente, o CPF, o telefone, não, vai entrar o valor 1. E aí você já deve estar imaginando, e se eu quiser saber o nome do cliente que fez aquela compra, eu pego o valor, né, que está lá em cliente, da tabela compras, e faço uma consulta, pego aquele valor e faço uma consulta lá na tabela clientes. E aí eu pego tudo do cliente, eu tenho todos os dados do cliente na hora que eu fizer essa consulta. Me dê na tabela clientes, faço um comando, isso existe uma linguagem para isso, é óbvio, faço a linguagem SQL, faço uma consulta que diz assim, entre outras linguagens, né? Me dê na tabela clientes o cliente, os dados do cliente 1, que é o cliente que fez uma certa compra lá, compra 10, por exemplo, né? E assim por diante. Então a chave estrangeira é essa referência, ela que permite esse relacionamento aí entre clientes e compras. Ela que faz essa ligação, esse link. A candidata, eu já comentei com vocês, ela é uma chave que ela é candidata a ser chave primária. De certa forma é isso aí. Por exemplo, o CPF seria um candidato a ser chave primária. Por isso, eu posso até utilizar o CPF como um recurso para situações como do tipo, o CPF ele é único. Eu posso definir, por exemplo, que esse CPF é único e, para evitar inconsistência no banco de dados, dizer, ninguém pode ter um CPF repetido nessa tabela clientes. Se o CPF se repetir, o banco de dados vai barrar. Né? Para evitar um certo tipo de inconsistência, é comum que faça isso com as chaves candidatas. Né? Você deixa essas chaves únicas. Você deixa esses campos únicos. Nesse caso aí, o CPF é um bom exemplo. Telefone e nome não são bons exemplos. Tá? Você pode ter pessoas com o mesmo nome e, inclusive, você pode... O telefone talvez... sim, mas o telefone você perceba. O telefone ele pode mudar de uma pessoa, ser para outra pessoa, e aquela outra pessoa que tem o telefone do anterior vai querer ser cliente seu também, e aí? Você vai ter que procurar quem é aquele cara e alterar o telefone antigo do cara, enfim. E a chave secundária, essa não é tão bem nem debatida muitas vezes, mas é uma chave que se mistura e pode ser considerada também como uma chave, uma alternativa, né? Sabe, como eu falei agora, o CPF ou outras chaves de cliente, identidade do cliente, né? Juntamente com o RG dele lá no estado, né? Juntamente com o estado dele, né? O RG do cliente, por exemplo, e o estado, juntos, nessas duas colunas juntas também, se você considerar, como alternativas, né, de chave primária, mas que não são de fato a chave primária escolhida, mas aí você sabendo que essas chaves, que essas colunas são colunas que podem ser usadas para identificar uma linha da tabela, então você pode criar um índice aí nessas colunas, é normal, para que se faça consultas, né, mais rápidas nessas tabelas, tá? É normal que os analistas de banco de dados criem aí esse índice também. Então a ideia aqui do modelo lógico é você entender que é um início, né? É algo que certas vezes a depender pode ou não depender do SGBD, tá? Em geral, ao meu ver, não depende do sistema gerenciador de banco de dados que vai ser implementado, mas a depender de a que nível você chegar de implementação do modelo lógico, né? Você vai ter uma dependência do SGBD. Em geral, não depende, no meu ponto de vista, tá? Então, você
tem essas definições, esses conceitos de chaves, que é importante que você entenda para poder entender relacionamento entre tabelas, e entenda que as tabelas, né, vão ser utilizadas para armazenar dados, as relações vão ser utilizadas para poder fazer relacionamento entre os elementos de cada tabela, e aí as chaves são exatamente a chave para poder fazer, né, o segredo, vamos dizer assim, para você poder fazer esses relacionamentos. Temos principalmente aí a chave primária e a chave estrangeira. Né? A chave primária que vai definir unicamente, né? É comum que toda tabela tenha uma chave primária, que pode ser uma coluna ou um conjunto de colunas, né? E a chave estrangeira, que vai permitir esse relacionamento entre os dados de uma tabela e os dados de outra tabela, porque ela vai linkar, né? Ela vai ligar a referência, né, de uma tabela que tem a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira de outra, né? Ou seja, a partir da chave estrangeira de uma certa tabela, né, a partir do cliente aqui de compras, eu consigo, por exemplo, saber de fato quem é o cliente, porque em compras eu não sei, eu só sei um número lá, que é o código do cliente, acabou-se. Mas é isso que é armazenado aqui. O resto dos dados do cliente não está em compras. Compras não tem dados do cliente. Compras só tem uma referência ao código do cliente, né, que é exatamente a chave primária lá em clientes, que vai referenciar esse camarada. E aí, com esse código do cliente, eu consigo fazer uma consulta e trazer todos os dados do cliente. Beleza? Então, valeu, galera. Noções é essa daí de modelagem, né? Na próxima aula a gente vai trazer uma noção mais agora de implementação, né? Que é utilizando modelagem física, beleza? Vamos repetir, meio que algumas coisas você vai ver que é meio que repetitivo, mas é para que fique claro para você o que são entidades, o que são tabelas aí. Entidades e tabelas são bem parecidos, sabe, gente? A ideia. Mas aí quando você começa a falar, é mais uma questão conceitual, é mais uma questão de teoria, entendeu? Então, a entidade, ela, grandes, as entidades vão ser tabelas lá na frente. Não quer dizer que toda entidade vai ser uma tabela, não é bem só 100% isso, mas alguns relacionamentos, por exemplo, se transformam, alguns relacionamentos lá no modelagem conceitual, quando você vai para a modelagem lógica, eles já passam a se transformar em uma tabela, por exemplo. No próximo aula a gente vai falar novamente disso aqui, vou trazer uma implementação física disso aqui e tentar deixar ainda mais claro a ideia de que como são feitas essas entidades, esses relacionamentos, ou tabelas, esses relacionamentos, essas chaves, né, que são identificadas nas tabelas, através das colunas, o conjunto de colunas e assim por diante. Beleza? Então, próxima aula a gente finaliza essa parte de modelagem. Valeu, um abraço, galera, que Deus abençoe vocês.